Bom dia, meu nome é Luca Noda. O meu é Vinícius Leite. Bom dia, meu nome é Vitor de Souza Campos. O meu é Vitor Rossi. Meu nome é Yusuke Sadamori. E hoje nós iremos explicar para vocês, através desse vídeo, o conceito e a abordagem psicomotricista na educação infantil. Espero que vocês gostem do vídeo. A psicomotricidade é uma área de estudo, pesquisa e intervenção do movimento corporal como mediador entre os mundo interno e externo do ser humano. O mundo interno é composto pelo inconsciente do ser humano. Nele estão representados suas experiências, suas representações e suas vivências. Já o mundo externo é composto pelo meio que o rodeia. Nele está presente a natureza, os objetos, os animais e as outras pessoas. Por último, estabelecendo a comunicação entre os mundos interno e externo, está o corpo biológico associado com o seu ego, ou seja, com sua personalidade. Dessa maneira, a psicomotricidade busca entender o processo na qual ocorre essa comunicação por intermédio do corpo em movimento. Então, se o ser humano consegue se expressar através do movimento corporal, e essa expressão intervém no mundo externo, é possível, portanto, acessar o mundo interno desse ser humano através desse mesmo movimento corporal. É exatamente por causa disso que a psicomotricidade está associada à personalidade e à efetividade, porque o indivíduo utiliza seu corpo para demonstrar o que sente, e uma pessoa com problemas motores passa a apresentar problemas de expressão. Em sumo, a atividade motora é de grande importância para o desenvolvimento global do indivíduo, ou seja, tanto nos aspectos cognitivos, quanto motores, quanto emocionais, tendo em vista que é através dessa exploração motriz que o indivíduo desenvolve a consciência de si mesmo e do mundo exterior. Uma maneira de interpretar a palavra psicomotricidade é separando-a, já que ela é a junção entre dois termos independentes. O termo psique, que vem do grego, significa alma. Já o verbo moto, que vem do latim, é a ação de mover-se frequentemente. A psicomotricidade baseia-se em uma concepção unificada da pessoa, que inclui as interações cognitivas, sensório-motoras e psíquicas na compreensão das capacidades de ser e de expressar-se a partir do movimento em um contexto psicossocial. Ela se constitui por um conjunto de conhecimentos psicológicos, fisiológicos, antropológicos e relacionais que permitem, utilizando o corpo como mediador, abordar o ato motor humano, com o intento de favorecer a integração desse sujeito consigo, com o mundo dos objetos e outros sujeitos, disse Costa em 2002. Agora iremos discutir sobre algumas definições sobre psicomotricidade. Para Jean de Arruria Guerra, em 1970, era a ciência do pensamento através do corpo preciso, econômico e harmonioso. De acordo com Jean-Claude Coste, 1978, é a ciência encruzilhada, onde se cruzam e se encontram múltiplos pontos de vista biológicos, psicológicos, psicanalíticos, sociológicos e linguísticos. Para Pierre Vaillet, em 1986, a educação psicomotora é uma ação pedagógica e psicológica que utiliza os meios da educação física com o fim de normalizar ou melhorar o comportamento da criança. Há também uma definição de Sir Dirley Barreto, na qual ele afirma que é a integração do indivíduo utilizando para isso o movimento e levando em consideração os aspectos relacionais ou afetivos, cognitivos e motrizes. Para ele, a psicomotricidade é a educação pelo movimento consciente, visando melhorar a eficiência e diminuir o gasto energético. Para Dalila Molina de Costalá, psicomotricidade é a ciência de síntese, que com a pluralidade de seus enfoques procura elucidar os problemas que afetam as inter-relações harmônicas, que constituem a unidade do ser humano e sua convivência com os demais. Por último, para Mônica Nicola,
Pode-se definir motricidade por propriedade que tem certas células nervosas de determinar a contração muscular. Psico, do grego psique, vem representar a alma, espírito, intelecto. Psicomotricidade, então, seria a visão global de um indivíduo, onde a base de atuação está no conhecimento desta fusão. Resumindo, apesar da grande diversidade de definições sobre a psicomotricidade, é evidente que todos compartilham a ideia de ver o ser como um todo. Quando se relaciona a realização do movimento como atividade capaz de expressar a personalidade do indivíduo, proporcionando diferentes estímulos, pensa-se nas possibilidades de vivências dos movimentos humanos básicos, como andar, saltar, correr, rastejar, rebater e equilibrar, como maneira de desenvolver a totalidade do ser a partir da compreensão das áreas psicomotoras que são a coordenação motora fina, referente aos movimentos refinados como recorte, colagem, encaixe, escrita, dobradura, pintura e etc. A coordenação motora global, que está associada aos movimentos complexos como correr, saltar, andar, rastejar, engatinhar e etc. Estruturação espacial, que é a consciência da relação do corpo com o meio, ao passo que Le Bouche, em 1992, argumenta que a noção de espaço vai se ampliando conforme o bebê se desenvolve e a manipulação, seguida da locomoção, permitem ainda mais a exploração desse espaço de diversas maneiras. Ademais, há também a organização temporal, que está ligada a avaliar o movimento no tempo, ou seja, distingui-lo como rápido ou lento, levando em consideração a organização a partir do próprio ritmo. Estruturação corporal, que engloba o conhecimento, esquema e imagem corporal, além, é claro, da lateralidade e equilíbrio. A concepção de formação integral nos conceitos da educação vem sendo abordada como uma nova forma educativa para a formação de um ser completo e autônomo de suas ações. A educação física escolar, após ter passado por diversas fases e influências no campo pedagógico e científico, começou a ser pensada como ação educativa integral do ser humano, assim como a psicomotricidade, que também baseia-se na educação como algo mais amplo e não somente na transmissão de conhecimentos dentro da sala de aula. Na visão de Demé e Staé, a psicomotricidade quer justamente destacar a relação existente entre a motricidade, a mente e a afetividade, além de facilitar a abordagem global da criança por meio de uma técnica. A associação da psicomotricidade em conjunto com a educação física pode cooperar com o desenvolvimento do comportamento de uma criança com seu corpo por meio de jogos e atividades lúdicas que oportunize a conscientização do seu próprio corpo, sobretudo na segunda infância. Bons exemplos de atividades físicas são aquelas de caráter recreativo que favorecem a consolidação de hábitos, o desenvolvimento corporal e mental, a melhoria da aptidão física, a socialização e a criatividade. Tudo isso visando a formação da sua personalidade. Vale lembrar que as atividades devem ser propostas de acordo com a maturação biológica da criança e com seus respectivos objetivos. Eles são responsáveis, portanto, por auxiliar o jovem na aquisição do conhecimento de seu corpo, na melhora da noção espacial, da lateralidade, que é a capacidade de controlar os dois lados do corpo, juntos ou separadamente, e da organização. Quando a psicomotricidade não é explorada na criança de maneira adequada, ela possivelmente terá dificuldades em efetuar tarefas como acompanhar a direção da grafia na escrita e leitura, além de não conseguir distinguir letras semelhantes, como seria o caso do P e do B. Portanto, a psicomotricidade é determinante para o desenvolvimento infantil, já que estimula o contato próximo do jovem com seu corpo por meio de jogos, tarefas e brincadeiras. Ela pode ser explorada em diversas aulas escolares, como educação física ou na própria casa da família. Conclui-se que ela desenvolve a criança tanto em aspectos psicossociais quanto em aspectos escolares, além de ser primordial para o sucesso da pessoa em questões de controle motor e na habilidade em movimentar-se. Conclui-se que a psicomotricidade e a educação física estão interligadas, já que promovem o desenvolvimento integral da criança através de atividades motoras, tendo em vista que ambas podem atuar não apenas como fatores determinantes da educação na infância, mas também como reeducação e terapia psicomotora
que possuem caráter tanto profilático quanto terapêutico, em pacientes que já ultrapassaram a fase infantil de sua vida. Sendo assim, a psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal, o que facilitará a orientação espacial do indivíduo e fazer com que ele conheça suas capacidades motoras, seus limites e as suas possibilidades de evoluir. O desenvolvimento psicomotor é de suma importância na prevenção de problemas da aprendizagem e na reeducação do tônus, da postura, da direcionalidade, da lateralidade e do ritmo, disse Barreto em 2000.